Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Sofreram muito a ver Portugal no jogo com a Eslovénia? Sim, eu sofri e muito, confesso. E interrogo-me porquê. Afinal, é apenas um jogo de futebol, nada mais. Um espetáculo desportivo. Mas aparentemente é muito mais do que isso. Nesta edição falamos de futebol e de tudo o resto que a bola nos traz. É um programa de heróis e de vilões, de treinadores de bancada e adeptos que reclamam saber mais do jogo do que os melhores treinadores do mundo. E ai de que alguém os contrarie. Ser adepto não é fácil. Seguramente ser jogador de alta competição parece ser ainda mais difícil. A linguagem dos corpos em movimento é muitas vezes mais honesta do que as respostas nas conferências de imprensa. Seja no mais belo dos movimentos, seja no esgotamento desenhado nas caras dos jogadores ao minuto 120. O selecionador e treinador de Portugal, Roberto Martínez, parece ser um bom comunicador. Mas o que diz, por vezes, parece não ligar com a realidade, o que me causa alguma estranheza. Martínez é claramente um bom comunicador na forma, mas depois há o conteúdo e às perguntas difíceis responde desconversando. É o modo pergunta-me o que quiseres que eu respondo o que me apetecer. A sua forma é sempre imaculada, o discurso, todavia, parece por vezes plástico. As respostas são sempre de um otimismo extremo. O jogo foi magnífico, os atletas insuperáveis e, claro, o Ronaldo, o maior de sempre de todos os jogos. E o rei da estatística, fria e calculista, insiste em contrariar o otimismo da fórmula de comunicação do treinador. É uma boa lição para todos os comunicadores. Ou como não fazer, é que não basta uma boa estética de comunicação. As mensagens têm que ter suporte na realidade e só assim emprestam credibilidade ao discurso. A menos que as teorias da pós-verdade tenham também contaminado o futebol. Ou será mesmo que o futebol de alta competição é o precursor dessa forma de ver o mundo? Afinal, no futebol, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Lembram-se da frase? Mas não há só comunicação menos real. Há também excelentes surpresas. Jogadores como Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes ou Bernardo Silva falam a linguagem das pessoas reais. Entendem o jogo e conseguem explicá-lo. Explicam o que fizeram, o que sentem, os sonhos e as dores. Sem fingimentos e olhando nos olhos. Vi o mesmo em Diogo Costa, o guarda-redes. As palavras da sua fala pública ligam-se bem com a sua soberba prestação em campo. 4 defesas, 3 na ronda de penaltis que apurou Portugal para a próxima ronda do Europeu. Em busca de aprender um pouco mais sobre o fenómeno do futebol e da linguagem do futebol e dos seus atores, fui a ouvir Rui Miguel Tovar, jornalista, comentador e arrisco até dizer historiador do melhor desporto do mundo. Viva! Rui Miguel Tovar, jornalista, comentador, eu arriscaria mais dizer que tu és historiador do futebol e filho de quem és, porque a tua voz não engana. É verdade, é o que toda a gente diz. Não é? Tu herdaste. porque não é a tua voz, não é só a tua voz, é a tua voz, é a maneira de dizer, é quase a maneira de pensar. Olha, ainda te sobressaltas a ver a bola. Sim, aconteceu agora, não é? No Portugal-Eslovénia. É um jogo insonso, infeliz e que de repente tem aquele final impróprio. Como é que é possível um jogo em que até aos 120 minutos mais 4 o homem mais valioso em campo era o Oblak e de repente em 10 minutos passou a ser o Diogo Costa? É incrível. São situações que só o futebol ou o futebol e não sei, neste momento só o futebol é que eu vejo a fazer isso. Foi um jogo, é daqueles jogos que vai entrar para a história, mas quer dizer, não é um jogo que nos apeteça rever nunca mais. Mas a verdade é que passámos por isso, 2 horas de muito sofrimento, de pouca ligação entre todos os jogadores, e de repente há aquela magia no desempate de penaltis que nos faz, pelo menos naquela noite, sonhar. Agora, com a cabeça mais fria, percebemos que a França é superior, pode não ser superior, mas é, no papel,
em matéria de jogadores. Já o era antes, mas agora com o desenrolar do europeu não estou assim tão dividido. Era curioso que Portugal ganhasse, como aconteceu em 2016, porque a situação é a mesma, né? Em 2016 Portugal também era inferior e ganhou em França, ainda por cima. O que é que o futebol tem de extraordinário para nos produzir essa mecânica que é da possibilidade do mais fraco ganhar ao mais forte? E teve muito perto de acontecer, né? Aos 115 minutos. aquele ataque desorganizado da Eslovénia podia ter dado golo e era curioso saber o que é que ia acontecer a Portugal a partir daí. Se sofresse o golo, se ia correr, se ia ser um Portugal diferente e rematador, situação que nunca se verificou ao longo do jogo. Às vezes estarmos à beira do precipício obriga-nos a tomar uma decisão mais clarividente. Não foi golo, ainda bem, claro. Mas o que é que faz o futebol? O futebol tem esta magia, e o próprio europeu disse tudo. Como é que é possível uma seleção que só defende que a Eslovénia não perder nenhum jogo, não é? Sim, mantém-se à tona, não sofre golos. É quase inacreditável. Olha, tu és um jornalista, mas és também um historiador desta coisa do futebol, deste fenómeno do futebol, disto que é contar o herói do jogo. E ontem acontece uma coisa muito interessante e curiosa, que é, por um lado, presumo que não haja nenhuma dúvida, todos os que nos escutam sabem, que o herói do jogo foi o guarda-redes, que salvou Portugal a 3 minutos do fim do prolongamento, vai buscar uma bola espragata, parecia handball, parecia balé, parecia alguma coisa, e subitamente depois ainda se fica inspirado para ir buscar mais 3 penaltis. Todavia, só falamos do Ronaldo? Então, pois, isso é um problema, não é? Grave. Isso verificou-se no jogo com a Turquia, quando a magia do terceiro gol tem a ver com o passo do Ruben Dias para o Ronaldo e não tanto o passo para o lado do Ronaldo para o Bruno Fernandes, que é um passe lógico e que se aprende nos infantis. Se calhar eu ou tu, se calhar com assim, não sei se tem aquela pressão, mas conseguimos fazer aquele passo, não é? Tinha que ser, não, isso é ensinado aos miúdos desde pequeno. Que é passa aquele que está mais bem colocado para conseguir quando está à frente do guarda-redes e se tem alguém ao lado, não se tenta rematar à baliza, passa-se a bola, porque é uma situação de 2-1 e 2-1 é garantia de sucesso. E todavia todos nós pensamos, ele vai rematar. Olha, boa pergunta, não me ocorreu nada, devo dizer. O que me ocorreu foi depois mal dizer quem tenha feito as perguntas, sobretudo ao Bernardo Silva. O Bernardo Silva foi eleito o melhor em campo, o homem do jogo, e ele passou na zona mista e falou como o melhor em campo também. Ele ontem não foi o melhor em campo e falou na mesma, claro. Mas estou a dizer que nesse dia ele falou e a pergunta foi sobre o Ronaldo. E eu pergunto porquê, não é? O que é que está a passar ao jornalismo? Não tem nada a ver com o Bernardo Silva, não é? Se o Bernardo Silva foi eleito o melhor em campo, se é justo ou não, ele é que poderia dizer: olha, era uma pergunta curiosa, acha que foi o melhor em campo? Não é? Quem é que escolhe já agora? Porque eu acho que não foi. Quem é que é o melhor em campo? Quem é que escolhe? É um comitê de especialistas, ex-treinadores. Há uma história engraçada no Europeu 2000, no primeiro jogo, Portugal está a perder 2-0 com a Inglaterra e dá a volta 3-2, não é? Figo, João Pinto e na primeira parte e Nuno Gomes. É um jogo épico. Jogo épico. E também uma segunda-feira como o da Eslovénia, não tão épico, mas pronto. Portanto, as segundas-feiras são boas para nós jogarmos a bola. Para ganhar, pelo menos. Para sair a ganhar. E o Figo foi eleito o melhor em campo e então entraram no balneário de Portugal. Alguém da Federação entrou e avisou: olha, Figo, foste nomeado o melhor em campo. E o Figo saiu do balneário a dizer: estes gajos não percebem nada, o melhor foi o Rui Costa. Porque às vezes é assim, é o nome, tipo, marcou um gol fora da área, portanto tem que ser entregue o prémio a essa pessoa. Pronto, é uma história que tem a ver com o melhor em campo. Claro que o melhor em campo é tudo uma análise. Se for, quantas mais pessoas fizerem essa análise, o que é que podemos dizer? É democracia, não é? Se 10 pessoas fazem, se 9 de 10 apontam o Figo como melhor em campo ou apontam o Bernardo Silva como melhor em campo, eu não posso fazer nada. Mas a minha visão não é essa. Há uma espécie de efeito de marca, uma espécie de. Agora cada vez mais. Não é? Claro que os Mbappés desta vida, claro que os Ronaldos desta vida, claro que os Messis da vida têm, desde logo, ainda o jogo não começou, já eles são os melhores do campo e agora vamos lá ver se alguém os apanha, não é? Sim, parece. Sim. Olha, fala-me do Diogo Costa.
Espantoso. Lembro-me perfeitamente da estreia dele na seleção, foi no Dragão. O Rui Patrício saiu do 11 de repente, ninguém percebeu porquê. Era titular da Roma. Foi no play-off de apuramento para o Mundial, né? Com a Turquia. E foi uma bela surpresa. Tudo, a aposta, claro que motivou muito ruído, mas não motivou assim tanto ruído, porque o Rui Patrício também não é um guarda-redes consensual, embora seja um ótimo guarda-redes e provou de forma inegável em 2016. É isso que conta. Para mim foi o melhor jogador português no europeu todo. Foi o melhor em campo na final. Olha, e a UEFA designou o Pep. Não concordo. Acho que o melhor em campo foi o Rui Patrício. Foi ele que manteve o empate até o prolongamento e durante o prolongamento. Foi ele. Se não fosse ele, Portugal não ia ao prolongamento. Ele e o poste, é verdade. Nos descontos, o Guignac tirou uma bola ao poste. Mas o Rui Patrício fez 3 defesas de inegável mérito. Uma delas até está à entrada de Leiria, não é? Sim, em Marrazes, na freguesia de. Eu já passei por essa estátua. Onde está ele todo esticado a tirar a bola. É uma grande defesa. E já tinha visto ele fazer essa defesa num Sporting Portimonense, dia da mãe. Lembro-me perfeitamente. De estar no estádio e ser à minha frente e ficar espantado e de pensar, foi a melhor defesa que vi ao vivo. Não posso dizer isso, mas disse, para mim, uma grande defesa. E na final do Europeu ele repete essa exibição. Estava a dizer, o Rui Patrício não é muito consensual, porque é uma pessoa introvertida, metida consigo mesmo, lá no seu mundo. É a minha ideia que os guarda-redes são todos um bocadinho assim. Não, é o contrário. Os guarda-redes são extrovertidos, não é? O Bento, o Vítor Damas, são guarda-redes que são guerreiros por natureza. O Rui Patrício sempre foi uma pessoa muito calada e muito metida no seu mundo, mesmo quando era para exultar um feito. Por exemplo, defender penaltis. Ele foi o herói também do Portugal-Polónia do Euro 2016. Pronto, o Rui Patrício foi o Rui Patrício, não é? Um pouco à imagem do Diogo Costa. Defendeu 3 penaltis e manteve-se na sua linha. Sim, essa coisa extraordinária, lá está. Isto é um podcast sobre comunicação. Tem a ver com postura, não é? Aquilo é feitio, não é? Tanto do Rui Patrício como do Diogo Costa. É estar na sua. E isso é bom, atenção. Eu gosto tanto de guarda-redes cêntricos como introvertidos. O que eu estou a dizer é a passagem de testemunho Rui Patrício Diogo Costa foi tranquila, porque o Rui Patrício não é consensual. Se fosse Vítor Bahia com o Rui Patrício, se calhar daria muito mais ruído, sim, não é? Sendo o Vítor Bahia titular de uma equipa estrangeira. Limaginemos. Sim, isso seria o Rui Patrício seria. Aliás, o Patrício era titular de Roma. Roma que tinha vencido a Liga Conferência, que é uma competição europeia, não é? E portanto, em princípio, foi uma coisa que nós não estamos nos treinos, não percebemos o que é que está lá a acontecer. Não. É uma surpresa, mas foi uma surpresa boa e foi uma aposta ganha, isso não há dúvida. O que é que tem este guarda-redes de especial? Jogo de pés, número 1. Acho que ele podia jogar meio campo, se quisesse. A sério? E o Damas também podia, por exemplo. Porquê? Por causa da precisão do passe? Por causa da visão? O que é que ele... No caso do Damas era habilidade. Falas com os jogadores do Sporting, do Benfica e do Porto. Portanto, Sporting era o dia-a-dia. Benfica e Porto era a seleção, e todos dizem que ele participava no meio com uma vontade extraordinário. O Bento, por exemplo, era um ótimo marcador de penaltis. Portanto, sabia usar os pés. Mas uma coisa é saber usar os pés e sair a jogar. E o Damas era assim. O Bento era mais de saber colocar a bola. De precisão. O Rui Patrício não tinha um bom jogo de pés. O Paulo Bento fez um trabalho meritório. Terá sido o trabalho mais meritório do Paulo Bento num jogador. Foi acreditar no Rui Patrício. Para mim, agora tu podes dizer, e o X? É verdade, olha, esse X também foi bem. Mas daquilo que me é... Agora estou a fazer um fast rewind sobre a carreira do Paulo Bento e o Rui Patrício, e diria que o Rui Patrício é o jogador que mais cresceu nas mãos do Paulo Bento. Dá ao ponto de ser o herói de Portugal do Euro 2016. E o Oceano teve uma declaração muito feliz, que foi: o Rui Patrício no Euro 2016 foi o nosso Pelé. Isso para mim condiz com a realidade. O Diogo Costa é diferente. É melhor a sair aos cruzamentos, embora tenha tido aquele azar com Marrocos nos quartos de final do Mundial. Saiu mal e foi gol de Marrocos. Mas regra geral é bom, entre os postos é melhor e com os pés é melhor. Portanto, foi uma aposta ganha nesse sentido. Só quem lá está é que sabe.
Podemos ter a nossa opinião muito própria, porque eu vi o Rui Patrício e eu vi, mas a verdade é que os dados estão lançados, ninguém questionou e agora ninguém se lembra. Claro. Porque de facto o Diogo Costa foi uma passagem de testemunho muito pacífica e natural. Já agora ocorre-me sempre a dúvida que é se este guarda-redes tem estas características que todos nós conhecemos. Normalmente o destino dos bons jogadores portugueses é irem lá para fora, é exportar. Porque se mantém Diogo Costa Ideia, em Portugal? Não posso, não sei. Não sei se há propostas, se não há, não sei se houve e ele recusou, não sei se houve e o clube recusou, não sei. Porque ele tem qualidade para jogar num clube das primeiras ligas europeias. Sim, qualidade tem, claro. Então, tem. Olha, mas a verdade é que muitas vezes nós, não é o caso do Diogo Costa, mas muitas vezes endeusamos os nossos heróis, sejam do nosso clube ou não, porque são do nosso país e então tendemos a ter uma crítica mais alegre. Crítica no bom sentido, claro. Um elogio mais fervoroso. E, por exemplo, neste europeu não há nenhum treinador português e nós falamos muito da escola do treinador português. Quantos treinadores portugueses estiveram na Liga dos Campeões nos quartos de final este ano e o ano passado? Ninguém, não é? Não há assim um nome que apareça. O último treinador que esteve em finais foi Mourinho. Sim. E foi criticado por isso, não é? Porque é a Liga Conferência. Pois, mas ganhou, mas não é? estava lá, não é? Sim. Mas é a Liga... Ok, mas ganhou. uma vez foi à final. Sim. E perdeu nos penaltis. Portanto, nós temos de facto excelentes treinadores portugueses. O Abel, o Jorge Jesus, estou a falar daqueles que ganham. Uns ganham em campeonatos que a mim não me parecem grandes, mas ganham com uma tal categoria, Jorge Jesus, e outros, Abel Ferreira, ganham num campeonato altamente loucos, não é? No Brasil? Há jogadores que fazem 70 jogos por ano no Brasil. Oh. Jogadores. Porque é o estadual, é o Brasileirão, depois é Copa Sul-Americana, ou Libertadores, depois é a seleção. Portanto, há jogadores que fazem 70 jogos por ano. Como é possível ano civil. Um jogador fazer 70 jogos? Eu anteontem fui, por acaso estava a ver um jogo Fortaleza-Juventude. Eu estava a ver num site e carreguei no nome, que era o Pikachu. Eu achei piada, para Pikachu, que giro. Fez 70 jogos o ano passado. O ano civil todo, 70 jogos. Não se aguenta, não é? Portanto, estou a falar de treinadores para portugueses que são ótimos, mas que já não estão, ou melhor, deixaram de estar por momentos no topo. Pronto, porque agora é outra coisa, é outra onda. Este europeu teve 4 italianos nos oitavos de final. É o da Turquia, o Montella, o da Eslováquia, o da Bélgica, que é o Tedesco, o da Eslováquia é o Calzona e o Spalletti da Itália. 3 foram embora logo. Portanto, falta saber o futuro do Montella, que é hoje. Eu posso dizer isto? Podes. É hoje, claro. terça-feira. Pronto, nós estamos a gravar no dia seguinte à vitória de Portugal nos penaltis, com 4 defesas do Diogo Costa, 1 no tempo regulamentar, 3 nos penaltis. Já podemos mudar a frase angústia do marcador antes do penalti para a glória do guarda-redes no momento do remate? Sim. A baliza é gigantesca. E ele voou mesmo. Ou seja, não foram penaltis, quanto a mim, fáceis de defender. Ele atirou-se mesmo para a bola. E todas as 3 bolas são defendidas no ar. Se fosse rasteiro também era meritório, porque até demoramos menos tempo a chegar ao chão. Demoramos mais tempo a chegar ao chão. Mas são voos muito assertivos, tipo, eu vou-me atirar para ali. Há uma projeção. E quando a bola vem, bolas, melhor ainda. Bora lá defender isto. Eu gostei muito da declaração. Mas o Oblak, atenção, sim, extraordinário de todos também, os penaltis, o mais difícil. Aquele defendido no jogo do Ronaldo foi incrível, porque aquilo para mim é penalti falhado, claro, mas não conta. Aquilo é defesa do Oblak. Sim, é mérito do guarda-redes. Mas muito mesmo. É que é um remate cheio de força que vai mesmo, não vai ao canto, mas vai para junto ao poste. E para cima. O Oblak teve aquela convicção, tal como teve no penalti do Cristiano no desempate, convicção que ele iria para aquele lado. Mas aí não chegou. A bola foi mais puxada. Mas foi uma grande. Ou seja,
Foi mais defesa do Oblak do que falhanço do Ronaldo. Há uma declaração muito curiosa, julgo que do Bruno Fernandes, quando lhe perguntam sobre as defesas de Diogo Costa, e ele diz: ontem estivemos a treinar penaltis e até nos treinos é complicado marcar-lhe golo. Não sabia disso. O que é uma declaração maravilhosa, quer dizer, que é. Então, mas aquilo não é sorte, aquilo não é. E depois, a segunda declaração, muito curiosa, do próprio Diogo Costa, que é quando lhe perguntam: esteve a estudar os adversários. Eu só ouvi. E ele diz: sim, nós estudamos os adversários, mas naquele momento eu usei da minha intuição. Claro. Então, para defender as bolas. Isso percebe-se nos dois penaltis do Ronaldo, não é? Um é para um lado, outro é para o outro. Tanto o Ronaldo como o Oblak tiveram que pensar no assunto, não é? E pensaram o mesmo, engraçado. Para onde é que eu mando a bola? Para onde é que eu não mando a bola? Até agora, nos 3 desempates em que o Ronaldo participou no Europeu, ele atirou sempre a bola para aquele lado. Inglaterra 2004, Polónia 2016 e agora a Eslovénia. Atirou sempre para... Ou seja, ele fez o penalti clássico, que é pé direito, bola cruzada, e não pé direito para ali. O penalti clássico é pé direito, bola para ali. Pé esquerdo, bola para ali. Portanto, pé direito para o lado direito do guarda-redes. Portanto, bater a bola da direita para a esquerda. Uhum. É porque a bola vai a fugir, não é? Portanto, é mais difícil. Quando metes a bola assim, ela vai a fugir. E é cruzado. Torna mais difícil. Sendo que, também muito curioso, a maneira como Bruno Fernandes marca os seus penaltis, que é... não olha para a bola, olha para o guarda-redes, faz o movimento e em função do guarda-redes ele bate a bola, que é um outro nível completamente diferente. Sim, já entrevistei o Beto, o guarda-redes, que também já foi especialista em penaltis, não é? E resolveu até uma final europeia entre o Sevilha e o Benfica. E o Beto disse-me, e infelizmente isto foi em off, já foi no fim da entrevista. Raio. E disse: a única pessoa que me enganou sempre nos penaltis foi o Bruno Fernandes. Nunca consegui defender um penalti do Bruno Fernandes. E eles treinam juntos, não é? Porque na seleção, agora imagina. Aquilo é um jogo de sombras, no fundo. Tu não sabes, quer dizer, tu consegues avaliar, imagino que a postura do corpo do jogador, a maneira como está a anca, a maneira como está o pé. Mas se tu ficas à espera até o último segundo, não há maneira de o defender, não é? Sim, com estas bolas não. Sim, exatamente, é porque aquilo é verdadeiramente muito rápido. Mas claramente o guarda-redes português há ali nesse diálogo, nessa dialética, tem 3 jogadores canhotos que batem a bola. Mais fácil ou mais difícil? Jogadores canhotos. Os canhotos são bons? Há uns grandes canhotos, não é? Há a tradição de se dizer que não é? Mas já houve, obviamente, finais de europeus e mundiais decididas por canhotos. O Grosso da Itália resolveu a final do Mundial de Itália, né? Do Mundial da Alemanha, em 2006. E, por exemplo, no último europeu, Inglaterra e Itália, o Saka foi o último a falhar o penalti e defendeu o Donnarumma também com o pé esquerdo. É claro que há uma percentagem, os destros têm uma percentagem maior, mas também marcam muitos mais penaltis. Só para se ver, em 4 desempates de Portugal, 5, vou pôr 4 do europeu e um do mundial, 5 desempates. Só 2 canhotos. Hugo Viana, com a Inglaterra em 2006, atirou ao poste, e o outro foi o Bernardo ontem. Só 2 canhotos marcaram avançaram para a marca do penalti em 5 desempates de Portugal em europeus e mundiais. 2 canhotos. Isto é uma tendência, porque o ser canhoto é raro, não é? Sim. Portanto, é normal que os destros tenham mais hipóteses e mais sucesso. Ontem vimos também, temos que falar do Ronaldo, claro que temos que falar do Ronaldo. Cada bola, cada livre, mesmo nas zonas do campo mais estranhas, como do lado do campo, Cristiano Ronaldo agarra a bola e vai bater aquele livro. Ronaldo fará o que quiser, quando quiser e como quiser. Não sei, eu vejo muitas assembleias à volta dele, não é? Antes de cada livro. E o resultado é sempre o mesmo. Que é o Bruno Fernandes vai para um lado, o Bernardo vai para o outro, e até o Ruben Dias. Acho que foram sempre estes 3 que estiveram lá de volta do Cristiano nesses 4 lances mais vistosos e aparentemente mais perigosos. De que é que eles falam? Pois não sei, adorava saber. Ou melhor, não adorava saber, mas se houvesse alguém que tivesse uma leitura labial e que pusesse, ok, eu ouviria, mas... Deixa-me lá rematar. Olha, agora sou eu que estou aqui com meios... Pois, tem a ver com
primeiro com o afã, não é? De ter sucesso, de ser o herói, no caso do Cristiano Ronaldo. Dos outros também há esse afã, só que é injustado. Portanto, não há hipótese, não é? Porque eles já no quarto livro notou-se mesmo, ou pelo menos eu notei, que já havia desgaste. Pá, tipo outra vez, tipo, então se quer o combinado era ok, marcas 2, mas depois se a bola não passar a barreira ou se a bola for ao lado, deixa-me tentar isso. Era preciso também que fôssemos analisar os últimos 2 anos, o último ano, quem marcou mais gols livre. Ou o treino também, não é? Portanto, usar a estatística, usar o treino. Sim. Usar a cabeça também, lá está a mentalidade, porque há alguns jogadores que claramente têm esse feeling de que aquele pode ser o jogo em que podem marcar. Ontem uma coisa engraçada foi, não sei se foi o segundo ou no terceiro livro, tenho a ideia que foi no terceiro dos 4 livros, apareceu uma estatística que 58 livros diretos marcados pelo Ronaldo em europeus e mundiais, 1 gol. É o gol à Espanha no Mundial da Rússia. Que é um belíssimo gol, por certo. Mas isso levanta aqui uma questão que é, olhando para equipas de alto desempenho, como claramente são as seleções de futebol, e a nossa não escapa a essa regra, como é que um atleta com toda a história que tem, como Cristiano Ronaldo, ainda sequer tem lugar no 11 titular? Pois, não é estranho começar o europeu a titular, porque se ele foi titular sempre na fase de qualificação, não tinha lógica afastá-lo, até porque ele não deixou de marcar golos, ele está em forma, supostamente, portanto é normal. Só que não salta tão alto, não é tão rápido. Pois. Não daquelas bolas que nós vínhamos sempre Ronaldo a dizer que em cada 3, 2 entrariam, não está a acontecer. Sim, penso que ele e todo o país estará à espera do próximo cabeceamento, do próximo livro, não é? Do próximo lance, do próximo momento. Exatamente, e do sucesso dessa missão, dessa próxima bola. Eu para mim, não tem lógica ele jogar com a Geórgia, mas também não tem lógica rodar outros jogadores com a Geórgia, sobretudo colocando um esquema que já se viu que não é o nosso esquema e jogadores fora da sua posição. Situação que ainda se mantém, atenção, porque para mim o Bernardo não pode jogar encostado à linha, tem que jogar para dentro, porque é assim que funciona com o Bruno Fernandes e não distanciado do Bruno Fernandes, tem que estar próximo. E o Ronaldo passa o jogo muito longe de todos os outros por culpa da tática. Não é ele que quer ficar lá plantado, o esquema de jogo é assim. E está um pouco ao abandono, não há assim muitas vezes vemos em situações de aflição cruzar para a área, mas só está lá ele. Isso é um chuveirinho, não é? Contra 4 jogadores. Normalmente isso era as equipas que estão desesperadas, não é? Para tentar marcar um golo, tirar lá para a área, mesmo assim. Mas é preciso ter lá 4 ou 5 jogadores e não estarem todos cá atrás, não é? E a situação que se vive é de jogadas relâmpago de jogadores velozes, Cancelo, Rafael Leão, pessoas que vão para a frente, que querem fazer alguma coisa, mas a equipa não vai. A equipa não vai, não é? Nota-se que a equipa está muito presa, é muito tolhida de movimentos, não, mas isso é cansaço, não tem coragem para. Coragem? A tua palavra é coragem? Sim, é. Eu não diria coragem, deixa ver, eu diria ter uma ideia daquilo que se vai fazer com a bola. O Cancelo, na segunda parte, eu percebi que ele estava cheio de energia, cheio de ideias, não é? E ele teve 3 ou 4 jogadas pelo lado direito em que uma para dentro, outra para fora, pronto, e dominou a situação, dominou o lateral. O Rafael Leão na primeira parte também fez isso, e até no último lance da primeira parte é ele que oferece, mete a bola para fora da área para o remate do Palhinha, que bate no poste, na base do poste fora. Portanto, são situações que mais ninguém tem, mais ninguém arriscar. Olha, porque é muito curioso, porque assim, estes jogadores são sobredotados fisicamente, claro, são sobredotados tecnicamente, são sobredotados taticamente, eles conseguem ler coisas que de uma velocidade estonteante. E no entanto não acontece. Ou eu estou a ser injusto e estou a olhar para a seleção portuguesa e a manifestamente exagerar.
parece que aquilo não está sincronizado, como se fosse aquele relógio faz um tic-tac estranho. Sim, não está. Aliás, a única seleção para mim que está sincronizada é a Espanha, nem sequer a Alemanha. Muito se falou da Alemanha do início, mas a Alemanha do início apanhou a Escócia e a Hungria, não é? Foram adversários jeitosos para uma euforia que estava ali já há muito tempo incontida. Mas depois percebeu-se que a Alemanha também convive com alguns problemas, não tão graves para mim como os do Portugal. Mas a Espanha é a única seleção em que toda a gente sabe o que fazer com a bola e que toda a gente quer arriscar. Porque isso não era coragem, era arriscar. La Fúria, e para a mim, Fúria espanhola. Não, já deixou de ser há muito tempo. Acho é outra coisa, aquilo não é fúria, porque eles não são. Deve haver um ou dois jogadores assim mais furiosos que outros. Tipo o Carvajal é furioso. Há ali um perfume, há ali dois miúdos, um à esquerda e outro à direita, que vieram. Mas claro, há muitos mais no banco, então. Parece que vieram dos juvenis, mas que têm primeiro uma confiança do treinador, claramente, mas depois eles próprios, eu acho que eles irresponsavelmente se esquecem onde é que estão e são, parece que estão a jogar ali na rua, ali no jardim. Sim, é verdade. Sim, a Espanha tem essa alegria no jogo, nós não temos. Até agora não tivemos nunca alegria, nem sequer com a Turquia, porque a Turquia suicidou-se bastante cedo e entregou-se-nos. Portanto, nós dominámos a Turquia porque às tantas aquilo já parecia jogar contra sombras e não contra jogadores. Eles desanimaram-se muito depressa com aquele autogol, sobretudo. Portanto, ainda não tivemos um jogo com uma seleção a sério. A primeira vai ser a França. Vamos ver se a França joga como uma seleção a sério. Eu diria que sim, porque eles são muito fortes fisicamente, gostam muito de recuperar a bola o mais longe possível da sua área, tanto o mais perto possível da área do outro. Notou-se com a Bélgica. Portanto, vai ser um jogo que exige outra dinâmica, mas também tem mais liberdade para nós. E se calhar com mais liberdade conseguimos fazer mais e conseguimos criar espaços que nunca encontramos em nenhum dos 4 jogos até agora. Diria que Portugal está muito parado, está distante. Os jogadores estão muito distantes uns dos outros, é o que me parece, e estão muito amorfos. Há uma apatia? Não estão irreverentes. Eu não sei se é apatia, diria que é isto. Não há um rasgo no jogo com a Eslovénia, tirando o Rafael Leão e o Cancelo e depois o Jota, porque na jogada do penalti é isso, né? Ele agarra na bola e vai para ali fora. É isso que nós precisamos de fazer. É esse o seu perfil? Com cabeça, atenção. Não é atravessar o campo só porque sim, é atravessar o campo com uma ideia. O Rafael Leão tem isso, o Cancelo teve isso e o Diogo Jota naquele lance também teve isso. Então, por exemplo, os jogadores como o Chico Conceição, que têm essas características, mas depois ele parece o treinador decide sempre fazer umas experiências loucas. Agora este jogador joga à direita e eu vou pô-lo aqui à esquerda para ver o que é que acontece. Nada. Então vou pô-lo aqui à direita e mesmo aí aquilo parece que não temos um problema no motor de arranca, como diria o que Futre que fazia sempre isso e ele não tinha definitivamente nenhum problema. Lá está esse arrojo, essa capacidade. O que esperas de Portugal no próximo jogo? O que eu espero? Posso fazer. O que eu espero é sonhador, não é? Acho que deixem-me sonhar. É quase impossível estar à espera de uma equipa diferente, porque ninguém muda em 3 dias de cabeça, ninguém, 11 jogadores, 9, 8. Quem é que seria o teu 11? Eu divirto-me muito. As discussões da tática são para mim muito divertidas. Então são 3 centrais ou 4 centrais, são 2 ou 1. E eu penso assim, mas de que raio é que eles estão a falar? Porque raio é que é tão importante se a equipa se organiza com 3 ou com 4 ou com... O que é que isso tem de importante verdadeiramente? Quer dizer... Bom, com 3 não funcionou. Não dá certo. Então muda-se, não é? Claro, e mudou-se agora para 4, para uma defesa de 4 e tornou-se mais homogénea a equipa. Ou os treinadores são teimosinhos e volta e meia embirram que... Têm as suas coisas, todos eles, até os vencedores. O Ruben Amorim tem a sua pancada, o Carlo Ancelotti tem a sua pancada. São atos de fé? Claro, então não são. E são teimosias. Completamente. Então, há treinadores que acham que tirando o mesmo jogador, substituindo o mesmo jogador sempre, isso
dá sorte. Ao mesmo minuto? Bom, também não vamos por aí, não é? Mas há uns que esperam ali pelo Talvez, minuto 70, não é? Quer dizer assim, então pronto, sai Talvez. este, entra aquele e aquilo parece Mas diria que o importante até agora era encontrar uma harmonia. E não há. Agora, perguntas-me, houve harmonia no Europeu 2016 que eu tivesse visto dentro de campo? Não, mas ganhamos. Houve sofrimento, houve Houve essa batalha. capacidade, sim. Com a Croácia e com a Polónia, sobretudo. Houve essa capacidade, mas há jogadores que eu olho e que vejo que têm perfume, quer dizer, Vitinha. Claro, está bem, claro que sim. Mas é não é? O que tu. Sim, Vitinha, Palhinha, sei lá, Rafael Leão também. Olha, quem é o teu 11 para jogar com a França? O 11 é assim. O 11 que tu imaginas que Martínez vai pôr a jogar, porque é diferente, não é? Claro, então, mas isso vai ser igual a este. Exatamente. Pepe tem gasolina? Pois, boa pergunta. Porque. Sim, mas e vai jogar quem? Exato. Mesmo sem gasolina é melhor do que. Não estou a dizer isso. Vai jogar quem? Porque isso. O Pepe, por exemplo, não jogou a meia final do Europeu 2016. Estava suspenso. Jogou Bruno Alves. Suspenso. É diferente, não é? Sim. Se não jogar, vai fazer barulho, não é? Antes do jogo. Vai haver aquele durante uma horinha, vai-se falar disso. Ele não tá lá. Não há mal nenhum, Sim. mas há pessoas que pensam nisso. Sim. Há treinadores que pensam nisso. E o que é que pensará o treinador, os avançados franceses sobre isso, não é? Olha, vai ser mais fácil. Exato. Então, há um efeito simbólico também, um efeito de. Não podemos pensar só em nós, não é? O efeito também está do outro lado. Por isso é que eu digo: o que é que eu acho que o Martínez pensa? Ok, o Ronaldo vai jogar porque os defesas e, sobretudo, os guarda-redes ainda o temem aqui e ali. Ou seja, se houver um livre e não o temem. Agora, há exceções, e para mim o Oblak é uma exceção. O jogo do Oblak ontem é de uma serenidade que eu fiquei. Ele defendia e ficava impávido e sereno como se nada fosse. Mesmo no penalti. Sim. Não foi uma pessoa efusiva, nem não teve aos pulos, manteve-se. Tornou normal aquele confronto. Sim. Bem, e é normal, não é? Jogaram tantos anos juntos no Real e Sim, Atlético. porque eles conhecem-se, exatamente, eles conhecem-se completamente de. Queres arriscar um 11? O mesmo. Não, para mim vai ser o mesmo. Sem mudar nada. Então para quê? Se na cabeça dele está tudo bem, jogamos bem. Não, Portanto, o que é que eu faço? Esse é o ponto que é. E quando o Martínez chegou e fez as suas primeiras declarações e fez este esforço para aprender português, que é muito interessante, portanto aproximou-se de nós, humanizou o discurso, falou à flor da relva, não só no ambiente de conferência de imprensa, fez uma reflexão sempre muito elogiosa e nós olhamos e dizemos: ok, parece-me um tipo evoluído, claro. tem uma boa imagem, Sim. tem uma boa reflexão. E nos últimos dias fiquei a pensar o seguinte, que é os jogos correram francamente mal e o discurso do treinador é qualquer coisa de: isto foi extraordinário, isto foi um jogo, estes detalhes, e eu pensei, mas está a falar de quê exatamente? Pois, ele está a falar de um copo Meio cheio, não é? Porque não existe para nós. Para mim não existe. Portanto, das duas vezes, quando perdemos com a Geórgia e quando empatámos agora com a Eslovénia, e também na conferência de imprensa da apresentação com a Eslovénia, fiquei algo decepcionado com aquilo que ele disse, não é? Ele, na conferência de imprensa com a Eslovénia, advertiu para o facto da Eslovénia marcar primeiro e queria ser complicado. É complicado porque nós queremos que seja complicado, porque a Geórgia marcou a Espanha primeiro e eu pensei: e agora como é que a Espanha se vai safar? Ligou a mota e continua a jogar. Sim. E é por isso que eu digo que a Espanha é a favorita. Agora, claro que a Espanha pode ir eliminada já para a Alemanha porque sim, porque a Alemanha também é forte e joga em casa e às vezes isso tem muitas nuances, um jogo de futebol, não é? Como se viu com a Eslovénia. A comunicação dele está a falhar, e se não fossem os jogadores a falar, e no caso da conferência de imprensa antes da Eslovénia até foi o Bruno Fernandes, que disse coisas muito certas sobre a confiança dos jogadores em seguir em frente.
e não teve aquele discurso do se sofremos primeiro vai ser difícil, que passa uma imagem para mim, como adepto que quero chegar à final do Europeu, porque há condições para isso, porque já houve anos em que não tínhamos, mas ok, somos sonhadores e vamos querer isto. Mas depois, de facto, não havia essa perspectiva. Não havia capacidade, não havia possibilidade. Mas a reação do Martínez até agora tem sido muito... tem sido uma decepção. É bizarro, não é? Quer dizer, ele... Porque eu percebo que ele tem otimismo. Eu não percebo se é bizarro, porque eu não sei se ele acredita naquilo que diz ou se é para dar força. O que é que ele dirá aos jogadores? Por exemplo, o João Cancelo, no final do jogo, também disse que jogámos bem. Se calhar estava a falar dele, não é? Isso ele estaria correto. Embora não fosse um grande jogo, já vimos o João Cancelo muito melhor. Portanto, jogámos bem, não é bem isso. Acho que ninguém pensa isso. Ninguém pensa de nós que vimos o jogo. E eles também não, quer dizer, eles têm uma noção... É por isso que eu digo, eu não sei se aquilo é uma forma de estamos juntos nisto e vamos todos dizer o mesmo e vamos puxar o barco para a frente, ou se acredita realmente nisso. Agora, achas que é uma tática da comunicação também? O jogo não foi bom, não é? Ninguém pode estar contente com aquele jogo. O que é um jogo bom? Um jogo bom? É um jogo com a Inglaterra em 2000. É um jogo com a Alemanha em 2000. É um jogo com a Holanda. É um jogo com a Inglaterra em 2004. Por muito sofrido que fosse, e foi. A Inglaterra foi um grande adversário, apoiada por um grande público na Luz. Mas foi um jogo de parada e resposta. E é isso que eu quero. É isso que eu quero de um jogo de futebol, seja o Áustria-Turquia ou Portugal-Eslovénia. Estou à espera de haver um bom jogo entre os dois que me animem, e não o que aconteceu ontem, que foi desanimador ao longo de quase todo o tempo. Sim, é quase aborrecido, não é? Quer dizer, não é um espetáculo, não é uma coisa que a gente esteja a ver e nem dizer... tem que ser, nós é que queremos que seja, atenção, não é? Mas nós contamos para qualquer coisa, não? Nesta conversa, quer dizer, nós que somos os... Sim, mas o treinador pode ter a ideia de se eu jogar à defesa e ganhar, que se melhor. Bom, esse Fernando Santos, ele provou essa tese até ao limite. E até o Carlo Ancelotti, que é um múltiplo vencedor de tudo e mais uma coisa, também joga muitas vezes à defesa e sai a ganhar. É preciso manter isso no mundo, em todo o mundo, em todos os mundos, no futebol também. E há treinadores assim e há outros que não são assim. Eu, se me perguntas uns jogos bons da seleção, já mencionei uns quantos, e até posso dizer assim, olha... não importava nada de ganhar à França com um estilo de jogo, não, porque nunca vai acontecer mais isso, mas ao pontapé de Stuttgart, do Carlos Manuel, não é? Pronto, que é um jogo em que a RFA dominou, sobretudo a seguir ao gol foi 2 bolas no posto ou 3, portanto houve ali muita aflição. Os deuses estavam connosco, mas claramente. Controlar essa aflição também é bom e também nos dá força, não é? Ou seja, ser subjugado por uma potência superior e nós saímos a ganhar, confiança. Sobreviver. Agora, a Eslovénia não é isso, né? A Eslovénia ganhámos a uma equipa que atacou pouco, que se fechou mais ou menos bem e que nós devíamos ter sido superiores antes dos penaltis. Embora pareça um padrão deste Euro ter equipas que provavelmente não têm tanta capacidade ofensiva, terem organizações defensivas muito sólidas e correrem como se não houver amanhã. É verdade. Sim. Fisicamente, enquanto que nós olhamos depois a estatística, quando nós olhamos para a estatística de Portugal, vemos que os jogadores portugueses também correm muito, mas quando estamos a ver o jogo parece que eles não correm tanto, não é? Quer dizer que não há esse rasgo. Portanto, as defesas claramente estão a ganhar aos avançados. Boa surpresa destes europeus, fala dos jogadores, não tanto na conferência de imprensa. As conferências de imprensa a mim parecem muito chatas, as perguntas parecem-me redondas e mastigadas, as respostas podiam pôr lá 2 gravadores, um a fazer perguntas, outro a dar respostas, que era a mesma coisa. Mas depois naquelas zonas mistas, em particular quando parece que já não há ordem parece que há um caos na zona mista, que é a zona melhor, onde se calhar não está lá o assessor de imprensa, há jogadores já com discursos muito articulados, muito... Sim, no primeiro jogo eu vi, espantou-me bastante. Muito bem. De reflexão, muito não bem é? Mesmo, sim. Uma boa análise do jogo, assim... simples, mas com palavras que nós entendemos, não é? Portanto, ou seja, do nosso vocabulário, que é importante também, tornar o leitor ou o espectador como parte
do problema e da solução, e o Vitinha apresentou isso muito bem, tanto no flash como na conferência de imprensa. O Palhinha também teve bem a dizer que se o Vitinha saiu o nosso maestro, também é uma boa reflexão. Todos percebemos o que é que ele está a dizer. Exatamente. Há jogadores que pensam. O Bruno Fernandes também é muito bom, sempre foi. O Bernardo também é. Há jogadores que são mais aventureiros, há jogadores que são mais divertidos, há outros que são mais atados. Nesse aspecto, por exemplo, o Quaresma era o rei, não é? Sabia muito bem, estava muito confortável nas conferências de imprensa e no flash interview. Era um driblador também nas conferências de imprensa. Verdade. Agora dizes-me assim, jogadores deste europeu que tu tenhas gostado, e, diria que aquele da Geórgia, número 7, o Kvaradona, não é? Maravilhoso. Kvaratskhelia, né? Raio de nomes. Bem, também se calhar os coitados, quando tiverem que dizer os nossos nomes, também devem saber os papéis, não é? Aquele lance antes do meio campo com a Espanha é um deslanço europeu para mim, porque denota uma visão anormal do jogo, não é? E às vezes há lances que nós vemos na televisão que o jogo está todo balanceado para a direita e há um na esquerda solto. E eu passo a bola, claro, normal, não é? Mas ele não está a ver. Mas se fosse o Kvaradona, ele metia, porque ele vê mais que os outros. Ou pelo menos neste europeu, viu mais que os outros. E achei muito interessante. É claro que depois há uma série de espanhóis, como tu disseste há pouco, que driblam, brincam com a bola. Isso é importante. Agora, não tenho estado atento àquilo que os outros jogadores disseram na zona mista. Não tenho. Sim, vamos acompanhando mais. Fico sempre, até porque estou próximo do universo do jornalismo, fico sempre com a sensação de que os jornalistas não estão a fazer muito bem o seu trabalho, não o seu trabalho de análise mas de perguntar, por um lado, de perguntar aquilo que é óbvio ou que é diferente em busca de uma resposta diferente, mas se calhar não estão a conseguir, ou numa coisa que é ainda um pouco diferente, que é em qualquer tipo de jornalismo, normalmente o jornalista é aquele que vê mais longe, lá está, é como um jogador, é aquele que consegue, que tem fontes, que conhece as pessoas do sítio onde trabalha e que portanto vai obter uma informação que eu não sei. E o que me dá a ideia é que nestas competições e nestas equipas há uma bolha e que essa bolha é tão estanque que não permite que eu saiba nada de novo ou de interessante do que é que lá está a passar. Sim. Eu gostava muito de saber o que disse Martínez no autocarro, o que é que um jogador conversou com o outro, ou como é que foi o pequeno almoço esta manhã entre os jogadores. Pois, era bom que assim houvesse. Da minha experiência, que só posso falar disso, dessa experiência não posso falar nada, não estou lá e não dá para perceber. As minhas experiências é 2016 e 2012, mais 2012. E foi um choque grande porque... E tenho a ideia que nada mudou, porque eu tenho amigos que fazem a seleção nestes grandes eventos e dizem-me que está na mesma. Que é a seleção portuguesa e a Federação Portuguesa resume-se ao treino, está aos 15 minutos, não é? À conferência de um jogador e pronto, e não há mais nada. E eu lembro-me de, no Europeu 2012... ter ido a um treino da Dinamarca, que foi adversário de Portugal, foi o segundo adversário, em Lviv, e acabou o treino e estavam todos os jogadores à disposição dos jornalistas, era só estar na zona mista, numa zona mista criada por eles, pela Federação Dinamarquesa. E havia acesso aos jogadores? Todos. Então entrevistei o Bentner, lembro-me que entrevistei o Giovinco, que era o jogador mais baixo do europeu, um italiano, entrevistei o Neuer, porque era Alemanha e Itália meia final. Exatamente, Alemanha e Itália meia final. Lembro-me de entrar no treino da Espanha, assistir ao treino da Espanha e perguntar ao assessor de imprensa se havia hipótese de falar com o Del Bosque. Ele, sim, está ali. Uou. E eu fiquei a olhar para ele. Ele vai, faz o teu trabalho. E estava já na parte final do treino. Havia jogadores a rematar a baliza, uns sem guarda-redes, só a rematar. Havia jogadores já descalços. Fabregas estava todo contente, descalço na relva, né? E sentei-me e o Del Bosque estava no banco a falar com alguns jornalistas. Eu entrei lá, pronto, suei como intruso e era o único estrangeiro. E falámos durante 10 minutos, até saímos do treino juntos, lado a lado, eu e Del Bosque.
E lembro-me de ter estado num treino da Irlanda contra a Patoni. E aí não foi sair do treino com ele, mas foi estar aqui a ver o treino. Ele tinha acabado de dar o treino e estava junto a uma barra metálica, como aquelas que separam os adeptos como acontece no Estoril Praia, por exemplo, não é? Há essa barra no campo todo. E estar a falar com ele e dele falar com os adeptos também, irlandeses que lá estavam. Portanto, havia adeptos e havia jornalistas nesse treino da Irlanda. E eu lembro de mais um treino assim. Não, isso foi uma conferência de imprensa da Inglaterra. Eu cheguei atrasado à conferência de imprensa. Ele estava quase no fim e apanhei-o mesmo assim. Ele ia a sair. Isso já foi há 12 anos e faz muita diferença já, porque entretanto já mudou muita coisa. E deu poder chegar à fala com ele, dizer para que fui de Portugal e que cheguei atrasado, e de fazer só uma pergunta, pronto, e ele responder uma pergunta que já não estava no programa, que ele já se tinha levantado da mesa. Portanto, se fosse uma pessoa chata, mais sisuda, sim, adeus, sim, acabou, tchau. Ou nem sequer parava, tipo, se eu lhe tocasse, ele mexia o braço e tchau. Ia-se embora, claro. E portanto são comportamentos que era interessante analisar e pôr em prática, porque quanto mais os jogadores falarem, mais o público se sente próximos dele. Lembro-me que no Mundial 2002, não experiência própria, mas sim de ler os jornais, o Figo, o Rui Costa e o Fernando Couto falaram todos os dias para a imprensa, todos os dias. Então os melhores jogadores estarem disponíveis para isso torna isto mais humano, mais próximo. Mais... Perdemos para com os Estados Unidos, não, mas agora vem a Polónia e vamos ganhar. Transmitir uma mensagem não é fechar, não é ficar fechado e nós ficamos na dúvida. Mas ninguém falou porquê. A gente perdeu. O que é que está a acontecer? Portanto, não é só falar depois do jogo, é no dia seguinte. E não é só um, é vários. Para a mensagem fluir, não ser só todos os jornais, todas as televisões e todas as rádios a mesma coisa. Dizerem, Danilo disse que, abrir aspas. Um aborrecimento. E todos dizem o mesmo. Todos vão ficar aquela mensagem ou aquela declaração. Se houver, imagina, há o jogador, o A, que vai falar a comunicação social, mas depois há 3 jogadores todos os dias que falam, que podem passar pela zona mista e falam. Sim, eu vejo no caso de Espanha, quer dizer, o bom hábito que eles têm, que o jogador ou o treinador de volta e meia aparece nos podcasts, num programa da Rádio Nacional de Espanha, na SER, a COPE, que tem várias coisas, e eles têm esse bom hábito. Eu lembro do Mundial 2010, África do Sul. O treinador, com os auscultadores a responder ao público em geral, nem sequer foram os jornalistas. Eu lembro-me aí, ia falar do Casillas, que era o capitão, Mundial 2010, e de haver uma câmara, um cameraman da Federação atrás do Casillas. Então era no hotel, e o Casillas foi entrevistado por 5 ou 6 emissoras, seja cadeias de televisão, emissoras de rádio, mas cada uma no seu quarto. Então via-se, ele abria a porta, sentava-se, e aquilo era fast forward, não é? Falava, blá, 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 depois saía, e havia uma cena curiosa que havia uma de um lado para o outro, de um canal de televisão para uma rádio. O Casillas tinha que passar por uma janela e não por uma porta. Havia ali no hotel uma brincadeira. E ele então, abriu a janela para cima, portanto, perna esquerda, perna direita, e lá foi ele. E o cameraman a mesma coisa, atrás dele. E por que não? Qual é o mal? Sim, há novas narrativas. Olha, estamos praticamente a fechar. Quem vai ser campeão? Quais são as tuas apostas? As minhas apostas, olha, a Inglaterra caiu num lado muito bom do sorteio, não é? Se fosse uma Inglaterra competente, chegava à final tranquilamente. Sim. Portanto, já eliminou a Eslováquia, agora é a Suíça. Depois terá pela frente nenhum tubarão. Não é como o nosso lado. O nosso lado é mais complicado desta vez. Portanto, agora temos a França, depois devemos ter a Alemanha ou a Espanha. Portanto, são situações, mas diria assim, a favorita para mim, por jogo e por estilo, é a Espanha. Agora logo se verá. Imagina que Portugal chega à final. Não te surpreendia? Portugal? Sim. Depois de 2016, não. Já
Já nada me surpreende. A sério, não é por mal, é porque em 2016 fizemos uma grande algazarra por ter empatado com a Hungria 3-3 e ter caído para o lado bom do quadro. Mas foi sofrido e não foi assim uma. Estivemos fora 2 vezes. Pois, Olha, Ronaldo ainda jogava futebol. Não, assim, aí muito. Pá, marcou 3 golos, assistiu o Nani para 2 também, para a Hungria para Gales. Havia o Renato Sanches, muito bem. Havia o Quaresma como suplente de ouro, havia o Éder como suplente de ouro, havia Adrián, havia uma equipa muito, muito interessante, só que não era um futebol vistoso. E depois, não é? Sim. A questão é que agora é o mesmo. E depois, nós é que queremos o futebol vistoso. E depois há outro problema. Nós queremos o futebol vistoso e ele não existe. Mas podia ser meio vistoso. Mas nem isso é ainda. Ou de vez em quando. Ou de vez em quando, ainda não é. Olha aqui estes 10 minutos. Uau, era mesmo isto. Olha, Vamos ver? Vamos ver o que é que dá. Com a França, não é? A expectativa está sempre alta porque eu não vou entrar num jogo derrotado. Sim. Senão não vale a pena ver o jogo, não é? Portanto, acredito que seja um jogo complicado para a França, porque nós também sabemos complicar a vida aos outros. Também temos essa. Também conseguimos ter essa finalidade. Nem que seja tirar o boneco e o Diogo Costa defende tudo. É uma possibilidade. Como aconteceu com o Rui Patrício na final do Europeu. Ou o Cristiano tem o dia também em que se lembra que, claro. que é dia de estar na baliza e consegue qualquer coisa. Futebol, basta ver a final do Euro 2016. Estavas onde? Onde é que tu estavas em 2016? Estava no lá. estádio? Vi o jogo, sim. Uou! Vi o jogo. Como foi? Muito bom. O jogo em si foi muita ansiedade por perceber que a França tinha tudo na mão. Não é? Os adeptos, tínhamos também. Era a coroação da França, no fundo. Sim, pareceu isso. Mas pareceu, pronto, em tons leves, nada de. O Rui Patrício cedo também se percebeu que estava num dia grandioso e que iria complicar, lá está. E isso aconteceu. Aconteceu magia, porque foi um golo fora da área, lá está. Rematar fora da área, coisa que não fizemos com a Eslovénia. Arriscar. E notei que no prolongamento, notei que já na parte final do jogo, do tempo regulamentar, já houve algumas traquinices. Aquela bicicleta do Quaresma, o Loris defende. Depois no prolongamento, se não me engano, a bola à barra do Rafael Guerreiro no livre direto. E depois é o golo. Já para não falar que o Éder sofreu 5 faltas no meio campo da França. O que é um bom sinal. Muito bom sinal. Portanto, é assim, repara, perdemos o capitão, não foi? Aos 28 minutos. E então? E conseguimos. Portanto, essa é a prova mais do que provada de que não precisamos, eu até diria, nenhuma seleção precisa de ninguém. A seleção é uma equipa. Portanto, a equipa pode resultar como equipa. Nesse dia foi a prova provada de que Portugal, se estiver com os astros alinhados, pode ganhar a qualquer um, até à França, em França, num prolongamento com um gol do suplente Éder. A convicção é sempre essa. Ou melhor, a expectativa é sexta-feira vai ser um jogo tipo Éder. É uma fezada. Exatamente, é uma fezada. Tu tens alguma rotina, alguma coisa que faças antes do jogo? Não é? Não sei, tu pensar, os jogadores, os que entram com o pé direito, os que se vencem, não sei quantas vezes. Mas eu não tenho essa coisa. Podias pensar o que é que eu fiz em 2016 aqui para ver se isto. Sim, está bem, mas não me lembro já. A comer caracóis não foi, infelizmente, que eu estava lá. E aqui como, portanto, olha, estou tramado. Portanto, haverá, a 14 de julho haverá caracóis, pelo menos. Já cá estamos. Quem me dera que não fosse preciso, porque era sinal que eu estava lá em Berlim, mas é bem provável. Uma fezada, um ato de fé, uma espécie de crédito divino. Portanto, esqueçam tudo o que disse sobre a tática, a comunicação, a racionalidade ou o entendimento. Tudo depende da fezada, do pontapé feito na hora certa, da bola entrar ou bater no poste. E aí estão os heróis e os vilões. Será essa mesma a grande magia do futebol? Até para a semana.